parte da vida. Como é que tu conciliava dar aula com esse mundo de palestras? O primeiro passo foi sair da dedicação exclusiva e passar para a dedicação parcial. O que significou abrir mão ainda de muito do salário, mas foi uma troca pensada, digamos assim. Eu passei a ter dedicação parcial, o que legalmente me permitia trabalhar por conta própria. Abri um escritório chamado Espaço Ética, que começou a organizar minhas atividades. E assim era a conciliação. Quando eu percebi que atropelou, então eu, em 2015, saí da universidade e então eu deixei a vida acadêmica propriamente dita nesse momento. Saudade? Muita. Eu imagino que sim, você deu aula a vida inteira. Muita saudade, E, pô, mas assim, você também, hoje, além dos livros, além das palestras e tal, também tem os cursos online, não tem? Tem. Muita coisa me dá muito prazer, né? Eu faço o Inédita Pamonha, que é o podcast. Falar sobre Inédita Pamonha é uma iniciativa muito esdrúxula, né? Quer dizer, quê? Não, porque é um podcast que não tem entrevista, por exemplo. Eu pergunto e eu mesmo respondo e tal. Então, você sabe que isso daí é uma das coisas mais... Assim, na verdade, esse daí como é... se você procurar podcast no dicionário, isso que é um podcast. Bom, então, veja, minha ignorância é generalizada, né? Mas, de qualquer maneira, surgiu o Inédita Pamonha e eu me sentia muito livre de ali falar as coisas que eu achava muito legais, né? E aí acabaram, recentemente, a Citadel... propôs a reunião de alguns episódios para fazer um livro que eu achei que ficou muito bonito, muito legal. Gostei muito dessa foto aqui, professor. Foi eles escolheram a mais aloprada possível, me botaram num negócio girando assim, tiraram o meu ombro e eu fiquei... Com a cabeça solta. Isso. É o que eles chamam de um livre pensador, né? Entendi. Totalmente... em órbita. E na Inédita Pamonha, eu percebi assim que nos últimos episódios, não no último ou nos dois últimos, mas você falou bastante de várias coisas que aconteciam na Grécia. Fala de muito. Reiminos, tem um cara que tem um nome esquisitaço que eu esqueci. Anaximandro. Porra, caralho. Não, mas esse cara é foda. De onde tu tirou o Anaximandro? Mas esse cara é foda. Você tem que trazer o Anaximandro lá. Cara, puta, esse cara é foda, velho. Esse cara é foda. Ele virou e falou, nós estamos 4 antes de Cristo. 5. Na verdade, 6. Desculpa. 6 antes de Cristo. Anaximandro nasceu 640 antes de Cristo. Tá. Bom. Aí o cara vira e fala... Então, até então era o céu em cima e a terra embaixo. Não é certo? Aí ele vira e fala, viu? Vem aqui. Sabe o céu que tem em cima? Então, embaixo da terra também tem céu. Cara, da onde o porra tirou isso, cara? Eu tenho vontade de esganar um porra desse, né? Porque a intuição do cara, não, esse céu que você tá vendo aí, ele passa por baixo e volta. Ele passa por baixo e volta. Porque, olha, se você observar bem aquela estrela, passa debaixo da montanha e volta. Se ele passa raspando ali, então as que estão mais em cima aqui, vão lá por baixo e saem lá em cima. 600 antes de Cristo. Anaximandro, cara. Nossa, é uma revolução científica. Então, da monta de um Copérnico e de um Galileu. Nossa. Não tenha dúvida. 600 antes de Cristo. O cara dizer que a Terra é um pedaço de pedra girando enlouquecidamente no vazio, foi ele o primeiro a falar. Porque antes não. Isso aqui era fixo, centro do universo, e o céu parado lá em cima. O cara pega e fala, não é nada disso, isso aqui é uma pedra. É claro que ele achava, a forma que ele dava a essa pedra não tem nada a ver, meio cilíndrica, apesar de que a forma da Terra, né, primeiro de esfera já passou a uma coisa meio achatada nos polos, agora parece que tem uma forma de pera, né? Enfim, ele apostava num negócio meio cilíndrico e tal, mas isso aqui tá à deriva
no vazio, voando aí. Quer dizer, veja, tem o vazio, tem o voando, tem o em cima e o embaixo, portanto o espaço em volta de tudo. Quer dizer, são muitas coisas novas, sem recurso nenhum, cara. Mas sabe o que é? Apenas observando. Apenas com o olho, observando e deduzindo. Então, para mim, Anaximandro quer dizer, a gente lê lá, é um pré-socrático. Essas categorias da filosofia são realmente incríveis. Quer dizer, o que o cara é? Um pré-socrático. Quer dizer, o Sócrates nem nasceu e você já é um pré. Pô, quer dizer, você já está amarrado num cara que nem nasceu ainda. Isso é depreciativo. É verdade. Isso é estúpido. É uma categoria que não serve para nada, a não ser dizer que vem antes de um outro. Mas imagina, você é um puta pensador e eu categorizo você de pré-joaquinino, porque daqui 100 anos vai nascer um porra de um Joaquim que é bom pra caralho. Agora, você pré-joaquinino, o teu pensamento não tem nada a ver com o cara que nasceu 100 anos na frente, como é o caso. Categoria idiota, né? Anaximandro é da escola de Mileto, né? Da escola iônica, junto com Tales, né? Que é o mais famoso. Que por ter sido o primeiro, né? Mas Anaximandro foi infinitamente mais poderoso do que Tales, sobretudo em termos cósmicos, né? O Anaximandro bom, o que a gente sabe sobre ele é o que as pessoas falam sobre ele, que a obra dele se perdeu, não é? Sobre a natureza. Tem fragmentos, pouquíssimos, e de segunda mão, né? Historiadores que relatam o que o cara tinha dito e tal. O próprio Aristóteles falou, tem gente que se especializava na história do pensamento daquele tempo, como Diógenes Laércio e tal. Então, a gente vai catando... A gente não. Os grandes caras da universidade, né, que muitas vezes são tidos por esquisitos, mas são os pesquisadores que pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vão com aquele trabalho de pesquisador insano, gente séria, gente que trabalha para um palhaço como eu vim aqui divulgar, né? Mas foi preciso alguém trabalhar duro para poder ter uma literatura confiável sobre o cara. Então, a gente tem que homenagear não o cara, que era genial, mas todo mundo que permitiu que a gente conhecesse o cara, né? Esse cara, o Anaximandro, a parada... Ele era filósofo? Bom, é que na época... Bom, primeiro que esse termo não existia. Na época, o que acontece? Tudo, né? Era uma coisa só, tá certo? A filosofia... O termo filosofia parece ter surgido com Pitágoras, tá? Mas, com certeza, Anaximandro, quando se apresentava, dispensava esse tipo de rotulação. É claro que o que ele fazia, Anaximandro, era astrofísica. Só que, na época, era o filósofo responsável pela astrofísica. Tá certo? Porque é tudo uma coisa só. Depois é que a física se desmembrou, assim como as demais ciências se desmembraram, mas muito tempo depois. Mas o que Anaximandro foi muito forte e poderoso é um cientista do cosmos mesmo. E, pô, assim, a gente tem também... Bom, é ali que nasce a tal da filosofia, não é? Na Grécia, com esses caras aí todos e tal. E, porra, toda vez que eu converso com um filósofo, não sei o quê, sempre citam pra caralho esses caras. E, porra, eu não tenho certeza se as questões que eles levantavam nessa época aí se aplicam integralmente aos problemas que a gente tem hoje. Não é possível que a gente não evoluiu nada. Não, claro que evoluímos. Mas espera... As evoluções, elas acontecem a partir do que foi feito antes. Sem dúvida. A ciência é um esforço de encontrar o defeito na ciência anterior. A ciência não é feita de verdades. A ciência é feita de falseabilidade. O cientista é aquele que trabalha para botar o dedo e denunciar o erro do anterior. Tá certo? Então, é sempre fundamental o anterior. Porque se não fosse o anterior, não teria havido esse. Então, insisto nisso. Com certeza, tudo o que se disse depois de Anaximandro, a favor ou contra, mostrando a inconsistência
ou não, dependeu dele ter feito o que ele fez. Então, por mais que hoje nos pareça esquisito o cara dizer que a Terra é uma pedra cilíndrica voando, já sabemos, já fomos muito além disso, mas naquele momento, em 600 a.C., foi imprescindível que esse cara tenha dito as coisas que ele disse para que depois, digamos, a história do pensamento acontecesse de um certo jeito. Todos esses caras aí que vieram depois, o Sócrates, né? Que fez de Anaximandro um pré-socrático. Mas eu entendo que eles têm todo esse valor que você está dizendo, que é de construir a base da parada pra gente vir e pensar depois, não sei o quê. Mas eu fico pensando também que, assim, depois desses caras, surgiram vários outros caras, sei lá, pregando novas relações humanas, novos métodos de se relacionar, de fazer trocas, inclusive, de tudo. E, pô, eu gosto mais dos caras que pegam esses caras que falaram isso aí há um tempão e usam como base para formar um novo pensamento que leve em consideração a situação que a gente vive hoje. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, citar Marx e, porra, mas assim, hoje a gente vive uma sociedade que é completamente diferente da que ele vivia. Então precisamos... Não é que a gente devia descartar o que eles falam, pelo amor de Deus. Mas o que vem depois... Assim, o momento que a gente está vivendo agora, ele precisa de uma nova interpretação, talvez inclusive da Bíblia, cara. Olha, eu te diria o seguinte, quer dizer, penso eu que o filósofo é o pensador do seu tempo, não é? E, portanto... Claro está que o filósofo foi formado a partir da leitura dos que vieram antes. Mas ele mesmo, claro, bem escorado em tudo isso, vai pensar o seu tempo. Vai pensar, então, quando você ouve um pensador falando sobre a guerra na Ucrânia, sobre... o que está acontecendo no mundo hoje, do ponto de vista geopolítico, sobre a relação do capitalismo com a moral nos dias de hoje e tal. Ele está pensando o seu tempo, mas ele está muito bem escorado em gigantes que vieram antes dele. Agora, no caso de Anaximandro, é mais interessante do que isso, porque ele era um cientista. E é claro que a ciência hoje dispõe de recursos incríveis para discutir o mesmo problema, que é a origem de tudo. Sabe, a Natália, minha filha menor, 4 anos, ela olha para o céu em Serra Negra e diz: papai, são essas lâmpadazinhas, quem que acende? Porque normalmente a gente começa a ver tal. Quem que acende? Nossa! Porque... Nossa, como tu vai explicar isso? Né? Fudeu, não é. Porque se você é um cara, digamos, sem muito compromisso, você pega e diz: olha, isso aí não é lampadinha, isso aí são estrelas tão longe daqui, não é que acende, que agora é que a gente consegue ver, mas elas estão aí ligadas o tempo inteiro e tal, e ponto, né? E vai brincar com a sua irmã, né? Agora, a preocupação como tudo isso começou, né?